Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, está no ar mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente conversa com a cantora e compositora Nenê Altro, que é vocalista da banda Days of Days. E neste mês de dezembro tem o lançamento do álbum Uma Nova História. Nenê, é um prazer receber você aqui virtualmente, né, na TV Câmara e falar um pouquinho desse trabalho com o Days of Days. Ai, que demais. Eu estou muito feliz, né? Me criei em Guarulhos, praticamente nasci aí, fui para aí com meses de vida, né? E fiquei a adolescência inteira. Enfim, tenho lembranças maravilhosas da cidade. Sempre que falam assim, eu trago no coração. E a gente vai querer saber dessas lembranças, porque o Days of Days encerrou agora, né, uma turnê comemorativa de 25 anos, que completou em 2021, né? É uma referência no hardcore nacional, vocês estão lançando um novo trabalho, mas antes de a gente falar desses projetos mais futuros, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Que você começou na música aqui em Guarulhos, como é que você se envolveu com essa cena de punk, de hardcore daqui da cidade? Eu nasci ali no hospital na Liberdade, né? E só para essa questão do nascimento, tudo, eu fiquei um pouquinho ali, né, na casa da família da minha mãe. Mas o meu pai já tinha adquirido, né, uma casa no Jardim Paravente. E eu mudei com meses para lá, né? Cresci no Jardim Paravente, estudei ali, né, nas escolinhas, na Renato Maia, né? Depois fui para o Brotero, né? Então eu tenho toda essa lembrança maravilhosa da minha vida aí, né? Aqui, porque eu tô aqui na casa da minha filha que mora no Maia, né? Então eu vim Então tu visitar tá em ela, Guarulhos. eu vim visitar ela e nesse momento eu estou aqui fazendo essa entrevista. E o meu pai, ele sempre ouviu muita música, né? Isso é uma coisa que eu sou muito grata, né? A minha família sempre foi muito musical, né? Nesse sentido, não de musicistas, mas de gostar de música. E uma coisa que mudou a minha vida foi a coleção de discos do meu pai, né? Que tinha Elton John, David Bowie, o Creedence Clearwater Revival, o Elvis, que ele era muito fã, Beatles, tudo, né? Até os lados B ele tinha. Então, isso aí foi o meu background, né? De música. E isso era ali, anos 70, né? Anos 70 para os anos 80. Nos anos 80, veio o punk, né? O punk na minha adolescência. E isso me trouxe aquele negócio da vontade de querer tocar, de querer fazer bandas, etc. Né? Conheci uma galerinha, né? Galerinha da cidade, de Guarulhos, e também ali da região norte, né? Que sempre foi muito unida. Então eu acabei tendo esse intercâmbio ali, né? E formei minhas primeiras bandas. A minha primeira banda, na verdade, foi com meus primos, né, na casa da minha avó, de fazer um barulho lá. Mas era uma coisa de brincadeira, né? Para soltar e ver o que é isso. O meu primo, inclusive, ele se formou, né, em música, toca violão clássico, né? Eu já vim para esse lado mais pesado, mais gritaria. E eu tive minhas primeiras bandas aí, punks aí em Guarulhos, participei de alguns festivais, né, no Perestroika Bar. Toquei no... Você participou de um festival, foi finalista de um festival com a banda Penitenciária, né? Que foi até junto com Isso. Olha os nomes Utopia. que eu escolhia para as bandas. E Utopia, que viveu uma Mamonas Assassinas, estava como finalista também nesse festival. Uma cena Sim. bem efervescente. Assim. O Utopia, na época ali, né, muito antes de Sonhado, do Mamonas, né, eles eram parte da ceninha da gente ali. E que tinha as outras bandas ali da cidade também que faziam um circuito mais pós-punk. Tinha o Chernobyl, do Pardal, que era a coisa mais linda do mundo ali, que já estava à frente do nosso tempo. Enfim, tinha um monte de gente ali que girava em torno não só dos festivais, mas de um teatro que chamava CEPAC, que dava espaço para as bandas ensaiarem e ali a pessoa se conhecia, né? Então foi uma coisa muito legal, muito legal. O Utopia estava lá. Era todo mundo muito menino, né? Todo mundo muito criancinha, assim. E agradeceram muito esse espaço, né? Que aparecia na cidade, que sempre apareceu, né? Guarulhos teve vários bares de rock, né? Teve o Bar do Alemão, teve o Woods, que abria espaço para molecadinha que gostava, né, de punk heavy metal, né, que imagina, né, naquela época ali em Guarulhos, como é que era, assim, né? Então é uma coisa muito legal.
Andei muito de skate, Guarulhos também, né? Fiz muita bagunça aí. E foi muito legal essa parte aí de é, pegar a estrada, né? De começar a pegar a estrada. Porque eu tive uma banda ali na época que eu comecei a andar com o pessoal de Jardim Cumbica, que era o BHI. Ali a gente começou a fazer uns shows fora, shows na USP, junto com o pessoal do Coiotes Malditos, né, Excomungados, e que a gente começou a ter contato, e fomos começando a ter uma ideia do que é sair da cidade, né? O que é sair da cidade para fazer isso. Teve eu acho que foi até um pouquinho antes, eu cheguei aí para Londrina tocar com uma banda minha, que acho que inclusive, acho que foi o Repulsive, ou foi o Penitenciário, é muito tempo, né? Faz mais de 30 anos isso, então, mas foi essa galerinha aí, porque tudo acontecia muito rápido, as bandas mudavam de nome muito rápido, acabava, eu formava muito rápido, né? Então, cada coisa nova trazia um elemento e a banda mudava, né? Então, Como é que começou o Dance of Days? Assim, como é que você chegou nessa sonoridade? Você que criou, né? Como é que você encontrou essa sonoridade, definiu uma expressão artística? O Dance of Days, ele veio de uma banda que eu tive, que foi bem grande no cenário hardcore anterior, no cenário hardcore independente, que foi o Personal Choice. O Personal Choice é uma banda que tinha todo mundo do Secap ali, né? E eu que era ali do Macedo, né? Mas sempre nos juntávamos e fazíamos o nosso barulho, né? E fazia parte de uma movimentação dentro do hardcore, que era o Straight Edge, que é dentro do hardcore punk, era uma corrente que não usava drogas, não bebia, não comia carne, né? Trouxe pela primeira vez essa questão da preocupação ecológica, do vegetarianismo para as músicas. E ali o Personal Choice começou dessa forma mais visceral, mais hardcore mesmo, né? Só que como era uma época que não existia internet, não tinha esse tipo de contato. Ou era que você via nas revistas, ou se você queria, você se correspondia com quem tinha lá fora, né? E eu trocava muita carta com o pessoal lá de fora. Então, gravadoras, bandas, todo endereço que chegava eu escrevia, queria saber o que estava acontecendo, queria saber de tudo isso. Então, essa sonoridade que veio a ser o emo, né, surgiu disso, da gente conhecer o que estava acontecendo ali fora, entender qual que era a proposta, né, que veio lá do Revolution Summer, de Washington DC, e conhecer o que veio depois, o Minor Threat, que foi o Embrace, antes do Fugazi, o Rites of Spring, e essas bandas ali, que começaram a influenciar a gente. Daí, quando chegou o finalzinho do Personal Choice, em 96, o Personal Choice já era emo. Só que era um outro emo diferente do que explodiu em 2000. Era um emo mais raiz, o que veio a ser o emo com o link original, né, do que estava acontecendo mundialmente. Isso mesmo sem ter internet. A gente estava com uma antena mundial aí para o que estava acontecendo. E gravamos uma demo, né, que era para ter sido um álbum, mas a banda acabou antes. E eu fiquei com algumas músicas prontas na época, né? Fiquei com algumas músicas prontas para seguir com a carreira artística. Eu não sabia o que fazer depois que acabou a banda. E eu decidi que eu não ia mais ter uma banda em si, que eu ia dar mais atenção para as minhas composições, e ia fazer algum projeto chamando amigos, né, de outras bandas para tocar comigo. E foi assim que nasceu o Dance of Days. Eu chamei pessoas de outras bandas, amigos ali, eu já tinha as músicas, né? Lógico que teve toda uma sinergia criativa ali, né? Cada um colocou um pouco de si, tudo, mas eu já tinha ideia de tudo. Algumas músicas totalmente prontas, outras que nós fizemos em estúdio. E fizemos o primeiro lançamento, em 97, em inglês, que foi o Six First Hits, que foi a primeira explosão no Dance of Days, né? Foi reconhecido internacionalmente, né? Nacionalmente, foi a nossa primeira turnê de ir para o Rio de Janeiro, ir para Goiânia, né, e para outros estados, foi com esse disquinho aí, que foi em inglês, né. E depois, só um tempo depois, lá para 99, quando eu decidi retomar o Dance of Days, né, que eu tive outras bandas aí nesse meio desse caminho, né, que era uma coisa que eu gostava de fazer, que começou o que é a nova fase do Dance of Days, né, e isso ali em 2000 já estávamos ensaiando, e em 2001 nasceu História Não Tem Fim. Que aí vocês lançaram um álbum mesmo. Que foi um álbum em português, né? Um álbum já em português. E aí era bem nesse momento que você falou, da explosão nos 2000, do emo, hardcore em alta, as bandas entrando assim no mainstream. Como é que foi viver esse cenário, assim, desse sucesso nacional, que tudo estava em alta?
Foi uma coisa muito mágica, assim, porque a gente estava acostumado, né, com um circuito que a gente fazia tudo pela gente, né? Tinha que organizar um show, é a gente que organizava um show. Não havia espaço para tocar, nós fazíamos haver o espaço para tocar, né? Então, quando tudo começou a acontecer ali nos anos 2000, que foi a época que o hangar começou a lotar, tudo, às vezes parecia que era um sonho, né? Tudo aquilo de gente aparecendo, valorizando um trabalho que já vinha de tanto tempo antes, né? Que já vinha vindo de tanto tempo antes. E foi muito legal, assim. Quando as primeiras bandas começaram a assinar CPM 22, NX0, né? Começaram a levar... Para mim sempre foi isso, né? Começaram a levar o que era da gente para o conhecimento do público em geral. Né? E a gente já vinha de um circuito, né, que para a gente era conhecido. Isso aí trazia uma coisa nova, uma coisa que nós nunca tínhamos vivido, né? Esses espaços, né, todas essas coisas que começaram a aparecer, a atenção da MTV que foi dada ali, né, para aquela movimentação. Então, foi uma coisa muito valiosa para a gente, assim, para a gente e para todas as bandas que estavam acontecendo ali. E às vezes inacreditável, né? Às vezes a gente que estava acostumado a tocar ali para 100 pessoas, 200 pessoas, tá ali tocando para 1.000, 2.000, 5.000, aquele festival lá da Brasil 2000 que foi no Casa das Caldeiras, que era 10.000 pessoas. Ainda todo mundo no independente, o pessoal ainda não estava começando, ainda não estava sendo assinado as pessoas, só o CPM acho que já tinha ido. Né? As outras bandas ainda não estavam assinadas. Então foi uma coisa mágica, muito mágica e inesquecível. O acolhimento também que tinha a abertura que teve para o Ace of Days, que era uma banda que veio do punk, que não nasceu ali dentro daquela sonoridade, já veio de antes ali, né? Já vinha trazendo uma agressividade. E ser aceita daquele jeito, né? E ter um espaço inimaginável para aquele tipo de música, para mim foi sem preço, sem preço. Nenê, e já são 27 anos, né, de existência do Dance of Days, que tem uma base fiel de fãs, já passado por alguns hiatos, diferentes formações, mas como que são esses desafios também de manter a banda por tanto tempo, especialmente amadurecendo em termos de sonoridade, encontrando novas referências, como é que é manter essa relação pessoal e profissional por tanto tempo? O Dance of Days é uma coisa que é meio autobiográfica, né? Então, como eu comecei ali já com aquela proposta de ser uma banda minha, falando da minha vida, das minhas coisas, né? Eu já vinha disso antes nos fanzines. Eu tinha fanzines pessoais que eu colocava poesias, eu escrevia, né? Então eu trouxe isso para a banda. Então a banda meio que acompanhou a minha história de vida. Como cada disco eu trazia um pouco do que eu estava vivendo, a banda também acompanhou os altos e baixos, né? De uma história de vida. Então, houveram momentos ali que houveram os hiatos, que eu precisei parar, né? Alguns hiatos curtos, outros mais longos, né? Outros de transformações pequenas, outros de transformações maiores, como que aconteceu agora, né? Comigo, né? Então, é porque segue essa narrativa, né? E é isso que eu falo, por isso que eu acho que é a fórmula da longevidade do Dance of Days, porque eu sempre vou ter o que narrar, né? É a minha vida, né? Então eu tô ali, então eu sempre vou ter que narrar. E é muito gostoso partilhar isso com outras pessoas e ver a interpretação que essas pessoas fazem das músicas e como elas trazem isso para a vida delas. Eu acho que isso aí não tem preço. Os depoimentos que eu escuto, as Sofias Ícaros que eu conheço, que são nomes de música no Dance of Days, que eu vou conhecendo, que nasceram aí de fãs do Dance of Days e hoje estão indo em shows, né? Então é coisa linda, uma coisa linda mesmo. Tá certo, Nenê, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta falando mais da sua história, falando de projeto novo, então daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí.
Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo a cantora e compositora, vocalista do Dance of Days, Nenê Alto, que também é daqui de Guarulhos. Nenê, você falava um pouquinho, né, dessa questão do Dance of Days ser algo tão autobiográfico, né, e você falou dessas transformações, né, ao longo da vida. E nos últimos anos você passou por um processo de transição, você falou sobre isso publicamente. A gente sabe que o rock, né, especialmente nos anos 80, sempre foi um ambiente muito dominado por homens, no geral cis, hétero, um ambiente bastante machista. Como é que foi para você a repercussão, a recepção do público agora, com o seu processo de transição, tanto o pessoal da banda, como é que foi esse processo para você? Na verdade, isso vem de bastante antes, né? Porque eu lido com isso desde a adolescência, né? É lógico, a adolescência a gente está falando ali de anos 80. Então, era uma outra realidade, uma outra sociedade realmente que existia ali, né? E as coisas que se tinha que lidar. Mas essa luta contra o preconceito, contra a homofobia, contra toda forma de discriminação sempre foi minha. Desde que eu comecei no punk, desde que eu me entendo por gente. O Dance of Days, quando começou, a primeira música do primeiro álbum em português, a primeira pedra edificada ali, é Se Essas Paredes Falassem, que é uma música contra a homofobia. E eu tive essa questão de me entender por muitos anos, tentando entender o que acontecia comigo, por que eu passava por tudo aquilo, por que eu tinha tanta depressão, que me levava até o comportamento autodestrutivo, de tanta autossabotagem, porque de não gostar, de por um lado amar viver e por outro lado ter tanto desgosto da vida, né? Então isso aí acabou com a minha vida por meio século, por quase 50 anos, né? A um ponto de que eu não estava conseguindo mais seguir adiante nem com a minha vida nem com a carreira artística. Tava complicadíssimo. E eu estava compondo um disco ali entre 2018 e 2019, já um outro disco do Dance of Days. Só que chegou um ponto ali que eu não consegui ir adiante com esse disco e eu declarei uma pausa da banda, né? Declarei uma pausa da banda porque eu precisava parar e entender, depois de tanta coisa que eu já tinha procurado, busca espiritual, autoconhecimento, tudo, e nada estava me contemplando, assim, sabe? Eu precisava parar para entender, para olhar o que estava acontecendo comigo, de verdade, o que estava acontecendo comigo. E após essa pausa ali em 2019, que nós começamos já a anunciar, fizemos os últimos shows ali, né, para parar dos palcos, veio a pandemia. Então, tudo aconteceu, parece que o universo orquestrou ali, né, para isso. Nessa pandemia, eu me isolei, né, como todo mundo, né, me isolei e comecei a olhar para mim, a pensar qual que é o cerne de tudo isso, o que está me levando a isso. Foi aí que, após vencer muitas coisas, muitos traumas, muitas das coisas que eu atravessei na vida, eu cheguei nessa libertação, desse autoconhecimento e de entender a minha essência e falar, agora, para viver do jeito que é para ser, eu sou assim, e vai ser do jeito que tiver que ser. Entendeu? O mundo vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, porque se eu já agora me aceito, que o mundo me aceite, né? Então, que foi a pior parte, foi eu me aceitar, né? Foi eu aceitar tudo isso que gritava dentro de mim. E nesse meio tempo eu também mudei, né, de São Paulo, saí de São Paulo, quis viver uma vida mais tranquila, porque aqui, quando a transição se tornou pública, que é isso que você tinha perguntado, né? Teve muita rejeição, teve muito amor, muito, em grande escala maior, o amor, o apoio dos fãs, tudo, né? Mas teve muita rejeição, ameaça, mensagem de ódio, e também, do outro lado, pessoas que falam assim, mas se você é isso, você vai ter que fazer aquilo, não sei o que, sabe? Eu com aquela cabeça toda assim, falei, não, eu esperei 50 anos para viver isso, eu vou sair de São Paulo, vou ficar na minha, assim, sabe, para eu poder viver isso. E eu me mudei para uma ilha. Hoje eu moro em Cananéia, uma ilha pequenininha, assim, 9 mil habitantes, assim, coisa mais pacífica do mundo, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E ali eu consegui me entender, consegui viver cada dia desse momento com a delicadeza e a atenção que é necessária para um momento desse.
né? Desconectar do mundo, do que qualquer pessoa estivesse falando e viver, né? E foi ali que eu decidi retornar com o Dance of Days. Né? Ali eu falei assim, bom, tô melhor, tô começando já a me entender, já tá tudo certo agora, a carreira artística, né? Só que esse disco que eu tava fazendo antes, que era tão cheio de dor, tão cheio de coisa, já não contemplava mais o que era essa nova história que eu tava vivendo. Não tinha mais a ver aquela dor mais comigo. Eu nem sei, tipo assim, é o que eu falo, essa pessoa ali, que tava ali, nem eu conheço, porque não sou mais ela, entendeu? Aquilo ficou para trás, né? E eu comecei a compor um disco novo, que foi A Nova História, esse disco novo que vinha e surgiu nesse momento, explicando muito do que eu passei ali, desde a parte da coragem que eu tive que ter ali interna, né? Porque é difícil, né? Para chegar e vencer essa barreira, até toda a delicadeza do momento ali da transição, levantar, recomeçar. E então esse disco traz toda essa síntese, né? Na verdade, ele é o primeiro de três, né? São 3 discos que eu fiz uma obra ali. Mas já tem tudo pronto, assim? Porque o que aconteceu foi um momento criativo que eu tive ali, de 2 meses intensos, que eu fiz cerca de 50 músicas. Nossa. E eu fiz uma narrativa, porque não dava para colocar tudo num disco só, sem atropelar assuntos, entendeu? Tinha coisa que ficaria falta, que todo disco do Dance of Days é uma narrativa. Ele conta uma história com começo, meio e fim, né? E se eu colocasse coisas ali da frente para cá, não ia fazer sentido para mim, que é o que importa, na verdade, né? Para mim, registrar na minha obra da coisa de acordo com o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro. A Nova História é o primeiro, eu pretendo fazer um por ano. Essa é a ideia. E lançando agora em dezembro, vocês acabaram, né, de terminar essa turnê comemorativa dos 25 Isso. anos, e já tem programação também, você quer lançar um por ano, mas já tem programação de turnê com o novo álbum, a nova história? Tem, né? Nós somos com uma agência bem legal, sob controle, que trabalha com a gente já faz um tempo, está trabalhando pela segunda vez com o Dance of Days, trabalhou lá no Insônia, e agora está trabalhando de novo, e ela está abrindo uma agenda, né, para contratações, já está começando agora, assim que soltar o novo álbum, já vai abrir, já está tendo várias novidades boas aí, e vamos que vamos para a estrada, né, 51 aninho, vai na estrada, né? E ainda tem que sair de Cananéia. Mas aí envolve uma coisa que a pandemia também me ensinou, né, a pandemia me ensinou que eu posso morar em qualquer lugar, e vir fazer uma coisa planejada, com uma logística, e voltar para viver no meu lugar. Eu não preciso estar aqui tocando todo final de semana, cada um num lugar. Não, eu posso organizar isso em alguns meses, com uma turnê, e depois voltar para gravar disco, voltar para fazer, para viver a minha vida ali, com os golfinhos, com as coisas que eu gosto de estar ali, entendeu? E é isso. Isso aí a pandemia trouxe para mim também. Sair da urgência que é São Paulo, né? São Paulo parece que tudo é muito urgente, tem que acontecer, tem que ser rápido. E não tem. Se você se organizar, dá tudo certo. Nenê, também em paralelo à banda, você tem um trabalho solo, né? Nenê Altro e o Mal de Caim. Em 2021, você lançou o álbum Trabalho Alpa Camasca, com letras também que já falavam de cura, de autoconhecimento, de natureza. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Na verdade, são 2 projetos aí. O Mal de Caim, Nenê Altro e o Mal de Caim, ele nasceu em 2006, e ele é um projeto solo. Só que daí ele é uma face minha ali, que energeticamente, assim, de proposta, ele não cabe muito no dance. Às vezes cruza, né, de um lado para o outro. Mas que é mais no post-punk, dark wave, que o pessoal chama de gótico, né? Então é ali que foi que eu transito ali com o Nenê Altro e o Mal de Caim. Foram lançados 2 discos, né? Em 2006 o Eurymelatia, e em 2009 o Diabo Sempre Vem para Mais um Drink. E agora, junto com a Nova História, está sendo lançado, essa energia também tinha que fluir para algum lugar. Então eu acabei fazendo mais um disco, né, do Nenê Altro e o Mal de Caim, que vai sair em 2024. Né? Estou preparando já para o primeiro Dance of Days, né, depois esse aí. E esse trabalho Alpacamasca, ele foi assim, a minha jornada de busca interior, ela passou por uma coisa que foi decisiva, independente da espiritualidade, dos lugares que eu procurei, de onde eu me procurei. A ayahuasca foi importantíssima na minha vida. Importantíssima, não tenho palavras assim, né? Esse ambiente do xamanismo, até do Santo Daime, do qual eu participei por um tempo,
né? Mas daí eu vi que não tinha muito a ver com o que eu acredito, assim, né? Então eu sempre gosto de ir pela honestidade, né? Então se não bate muito com as crenças que eu não tenho, né? Então eu prefiro que a coisa vá mais para a natureza, né? Para o contato com as forças, né, do universo, assim, que interage com a gente, assim, desde um amanhecer a uma água de rio, ao entender de você como parte una com tudo, né? E nesse processo aí, antes de eu começar a escrever o Dance of Days, né, também saíram músicas, né? E foi ali que surgiu esse trabalho Alpaca-Masca, que foi o meu registro dentro dessa passagem no xamanismo, né? Eu quis deixar minha marca porque foi uma coisa que eu sou muito grata, né? Por essa vivência, e que sem isso eu não estaria aqui desse jeito, bem, né? Foi fundamental para mim, e ali eu lancei, e foi muito legal. Gosto muito desse trabalho. E é uma sonoridade completamente diferente, né? Algo É, mais pro folk também. música para tocar em volta de fogueira, né? Basicamente isso. Ai, legal. E você falava, você falou da ayahuasca, mas também eu vi em algumas entrevistas você comentando sobre o candomblé, como isso também acho que te ajudou em momentos Sim, sim, difíceis na foi sua uma jornada, vida. né? Foi uma Sim. jornada. Isso começou lá em 2014, quando eu vi que um negócio estava chegando num nível que mais dia menos dia eu não ia acordar, né? Eu ia estar morta. Eu comecei a buscar em tudo quanto é lugar. Onde eu tô? O que pode ser? Todas as alternativas, né? E eu comecei pelo candomblé, né? O candomblé foi Jejumari, né? E comecei a me entender ali, tudo, entender um pouco de mim, um pouco de outras coisas também. E do candomblé que eu fui chegando, né, ali no xamanismo, na ayahuasca, né, tudo que envolve esse meio espiritual, assim, né, a espiritualidade, né, não o meio espiritual em si, mas a espiritualidade. Que, na verdade, é uma maneira de você dizer que você tem que se conhecer, né, que é o autoconhecimento, né. Na verdade, se você não se conhecer, se você não se entender, como que você vai se relacionar com qualquer outra coisa do mundo, né? O segredo tá dentro. O segredo sempre está dentro, né? Então é isso aí. E para além da música, você também lançou livros, né? Foram 2 de poesia, um romance, mas já faz alguns anos. Você tem planos também dentro da literatura de retomar esse ofício? Então, eu estava escrevendo um livro, né, há um tempo atrás, cheguei a fazer uma movimentação para lançar, né, e eu tenho agentes literários, né, que trabalham comigo, que são os Amores, né, e nesse momento eles estão já com uma obra ali em análise, que contempla toda essa parte anterior à transição e as coisas que eu escrevi posteriores à transição. E já está lá para apreciação de algumas editoras, né? Se tudo der certo, ano que vem tá aí. Ano que vem vai ter muitas coisas novas, então. Muita coisa, né? Começa em dezembro, né? Começa a coisa agora. Nenê, o tempo passou voando, mas a gente está praticamente encerrando o programa, então eu queria que você divulgasse para o pessoal onde é que pode conferir o álbum novo. 8 de dezembro já vai estar em plataformas digitais, eu sei que turnê, a expectativa de turnê para o ano que vem, mas o álbum já chega agora. Sim, agradeço muito pelo espaço. Estou muito feliz de estar falando, né, com vocês, né? TV de Guarulhos, né? Que é a minha raiz, né? Onde eu me criei e onde tudo de mais lúdico da infância, que é onde eu guardo como tesouro, tá em Guarulhos, né? Então eu fico muito feliz quando eu tenho contato assim com a cidade, muito mesmo. A gente que agradece. E o Days of Days começa a trilogia agora em dezembro, né? Começou agora em dezembro, né? A nova história, que é o primeiro capítulo, vai estar em todas, já está, né? Em todas as plataformas digitais. Lançamos o clipe da música A Nova História na versão single, né? Não na versão do disco, uma versão que a gente fez um pouco antes. E também já está disponível, né, para assistir no YouTube e em outros canais. E a turnê começa aí, provavelmente depois do carnaval. Essa é a programação. Depois do carnaval já estamos começando a pegar a estrada. E vamos que vamos, né? Que ano que vem tem outro disco. Então, tá bom.
Obrigada, viu, Nenê? Bom, a gente Eu que vai agradeço. encerrando, então, esse ponto de vista. A gente vai deixar ainda um trechinho para você acompanhar em casa o clipe de A Nova História. Deixa eu assistir e conferir esse trabalho. Obrigada pela sua audiência. A Obrigado. gente se vê no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.